Eu costumo sempre, já não é a primeira vez que me fazem esta pergunta, e eu costumo sempre responder de uma maneira que é sincera. Eu acho que não servia para mais nada, sinceramente. Eu acho que estar neste meio do desporto, do exercício físico, da atividade física, acho que é o que eu gosto de fazer. Sinto-me muito realizado naquilo que faço, dia a dia. Como disse, há dias em que não temos tanta predisposição para enfrentar aquele dia de trabalho, mas muitas vezes ao fim do dia acabo com a opinião contrária e sinto-me realizado com aquilo que faço. No futsal já festejou 100 golos, um número redondo marcado com a camisola do Lusitânia. João Betancourt é um desportista de uma caminhada intensa que vai ser contada aqui por ele próprio no programa de hoje. Olá João, muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui connosco nos estúdios da Vitec. Eu abri esta conversa a falar de golos. Começamos por falar da festa do golo. Que género de emoções desperta um golo? E pergunto também se será possível comparar com algo mais. Ok, antes de mais, obrigado pelo convite e desde já também dar todos os parabéns a toda a equipa pelo excelente trabalho que têm feito em prol de todas as áreas cá na nossa ilha. Em relação à pergunta, pois é um sentimento, para mim, é um sentimento único que se vive naquele momento. É um momento e penso que também falo por todos os meus colegas. Se há algum sentimento equiparável, não lhe sei dizer, porque o golo é um momento, normalmente, quando um adepto vai ao pavilhão ou a um campo de futebol, ou às bancadas, ver um jogo, é um momento que todos anseiam por ver, seja de uma equipa ou de outra, é o que toda a gente espera por ver. E fazer parte desse momento, marcando vários golos, é uma sensação muito boa, porque para além de realização pessoal, também sei que estou a satisfazer uma data de pessoas que nos acompanham, mas acho que sentimentos equiparáveis, pelo menos até hoje, ainda não descobri mais nenhum. Não encontra. Um golo é algo individual, mas pertence ao coletivo. De qualquer forma, é inevitável não sentir que o golo é seu, é nosso, não é? É algo com marcação própria, vai ficar na nossa própria história. Sim, o golo, e referiu muito bem, isto... cada golo que marcamos é um momento nosso, ou a nível individual é um momento meu, mas que não acontece, é impossível acontecer sozinho. Tem uma sequência de acontecimentos, a equipa está sempre por trás do golo, o desporto o futsal neste caso, é um desporto coletivo, por isso é inevitável consegui-lo sozinho. Só mesmo através da ajuda dos nossos colegas é que conseguimos atingir marcas como estas e que venham muitas mais golos. Esta marca não foi uma marca qualquer, não é? 100 golos no futsal pelo Lusitânia. Estamos a falar em 3 épocas no clube da Rua da Sé. O que trouxe no coração, uma vez que nesta época 2018-2019 já mudou para o Sport Clube Barbarense. O que é que trouxe consigo? Sim, foram 3 épocas que vivi. Penso que desfrutei da melhor maneira possível que podia desfrutar destes últimos 3 anos a nível de futsal no Sport Clube Lusitânia. Trago comigo muitas mesmo boas memórias daquilo que passamos ao longo destes 3 anos. Umas memórias menos boas, outras memórias muito mais positivas. Felizmente houve memórias muito mais positivas do que as menos boas. Levo muitas amizades, algumas já vinham antes do futsal, fortaleceram-se ainda mais partilhando balneário com os meus colegas. A nível de novas amizades, muitas novas amizades que não tenho dúvidas nenhumas que vou levar para a vida. Ainda hoje falamos regularmente, não por ter mudado de clube, não houve assim uma barreira, não.
continuamos com as amizades muito fortes e também nunca se sabe o dia da manhã, portanto podem se juntar a mim como juntar a eles, isto neste meio nunca sabemos. E trocam impressões sobre jogos, sobre desporto no geral? Sim, no geral? sim. Isto estando num meio pequeno também acabamos por cruzar muito facilmente com os nossos antigos colegas. Ainda hoje por acaso cruzei-me com 3 antigos colegas em momentos do dia diferentes e com os 3 falamos, é inevitável falar de futsal. Até uma pessoa passou por nós e disse: já estão a falar de futsal outra vez, é inevitável. Para além da amizade, acho que se é uma das coisas que gostamos mais de fazer e acima de tudo, se for com pessoas que partilhamos vivências muito boas, torna-se inevitável falar de futsal. E partilhamos tudo o que é, partilhamos os jogos, partilhamos como é que correu o jogo, o que é que poderiam ter feito melhor, não expondo nunca as nossas estratégias neste momento, mas partilhamos sempre muitas impressões. Há que manter o segredo também, não é? O segredo, claro. Falar de competição, de desporto é também falar de derrotas, de perdas. Há aqui um momento no seu percurso que me chamou a atenção, um momento difícil, não é? Presumo, quando tinha 18 anos de idade. Passou do ténis para o futebol e sofreu uma lesão grave no joelho. Em que medida esta viragem, por um lado natural, porque enfim, os 18 anos numa pessoa é uma idade de muitas mudanças, por outro lado agressiva, olhando para trás, como é que encara esta fase da sua vida? Pois nunca foi nem nunca vai ser um assunto fácil de falar. Se há bocado perguntou se havia emoções como equiparáveis ao momento do golo e eu não lhe sabia responder com precisão. De uma coisa também tenho dúvida, que em relação àquilo que passei, também tirando, como é lógico, a morte de alguns familiares, pessoas próximas, que isto também não há comparação nenhuma, foi sem dúvida talvez o momento mais triste, pelo negativo, mais marcante e triste ao mesmo tempo da minha vida. Recuando atrás no tempo e lembrando desse momento, custa sempre lembrar, como disse, ainda por cima aos 18 anos, uma altura em que preparava-me para, também no final daquela época, para embarcar, como faz parte da idade, para os estudos, para a universidade. Isto não aconteceu numa boa altura, visto que foi em maio, ainda no último treino da época, em preparação da última taça, do final da taça que tínhamos naquela época. Mexeu muito comigo. Naquele momento senti que... não sei. Mas consegue agora olhar e tirar algo positivo, tirar, sim, vá lá, uma lição sim. desta fase? Sim. Teve, sem dúvida, o lado mais negativo, mas onde consigo também tirar algumas coisas boas. Onde me ultrapassei, eu queria muito pensar e acho que pensei bem que era, se fui exposto àquela situação, é porque queria acreditar que estava preparado para ultrapassá-la também. E felizmente consegui, não à primeira nem à segunda, mas felizmente consegui ultrapassar. Deu para perceber e tiro coisas boas e muito positivas de realmente, se calhar, a força interior que tinha, que nos primeiros dias após o sucedido não achava que ia ter, e isso deu-me sempre muita força. O acreditar em mim e a força que toda a gente me dava fez-me acreditar que sim, olha, tenho capacidades para ultrapassar isto, tenho que ter força, tive essa força e isso se calhar é uma coisa que trago ainda para hoje em dia. Em dias que correm menos bem, temos que saber ultrapassá-los. Foi só um dia, foi uma marca muito negativa, mas felizmente acho que está ultrapassada. Depois do ténis em criança e do futebol, dá-se então a entrada no futsal. Como é que isso acontece? O que é que o motivou? Sim, enquanto praticante da modalidade de ténis, cheguei a pertencer a clubes de futsal também, embora desse prioridade ao ténis, pois competia, treinava 5 vezes por semana, normalmente ténis, às vezes 6 vezes por semana.
e não tinha tempo para treinar futsal, porque os horários que coincidiam era impossível. Felizmente estava numa equipa em que só jogava, basicamente era convocado só para os jogos, e onde cheguei a ser campeão 2 vezes também. E depois, esta fase, mas nunca levei a sério o futsal, nunca foi um investimento meu, porque sempre dei, como já disse, sempre dei prioridade ao ténis. Entretanto, fui para a universidade. Quando regressei, surgiu a oportunidade por um amigo meu também, treinador, o Mr. Frederico Cardoso, que me fez o convite. Estava a formar uma equipa, ele ia ser o treinador do Lusitânia para aquela época, e eu, depois de pensar um pouco, eu sempre preferi futebol ao futsal, só que derivado de alguma legislação, na qual também não concordo muito, existente aqui na região autónoma dos Açores, decidi abraçar e aceitar este convite. Vi que a equipa que ele estava a formar, para além de ter bons jogadores, era uma equipa onde via muitos amigos também, e isso também facilitou a minha vinda para o futsal. E sem dúvida que foi uma boa decisão que tomei na altura. Falou há pouco na universidade, portanto foi estudar para o Porto, Educação Física, e está a exercer, não é? É professor de Educação Física. Nunca teve dúvidas daquilo que queria realmente estudar e fazer na sua vida? Não, eu costumo sempre, já não é a primeira vez que me fazem esta pergunta, e eu costumo sempre responder de uma maneira que é sincera. Eu acho que não servia para mais nada, sinceramente. Eu acho que estar neste meio do desporto, do exercício físico, da atividade física, acho que é o que eu gosto de fazer. Sinto-me muito realizado naquilo que faço, dia a dia. Como disse, há dias em que não temos tanta predisposição para enfrentar aquele dia de trabalho, mas muitas vezes ao fim do dia acabo com a opinião contrária, e sinto-me realizado com aquilo que faço. Não tenho dúvida nenhuma que foi a única decisão que poderia ter acertado neste momento a nível universitário. Era só escolher este percurso que decidi. E agora, o seu irmão segue os seus passos, está a estudar também no Porto? É igual, estuda no Porto também, o mesmo curso. Estuda ou estudou? Estuda neste momento, ainda está a estudar. Está a começar este ano no mestrado. Curiosamente também escolheu o mesmo mestrado que eu. E, portanto, sim, está a seguir um pouco as minhas pisadas também. O João pensa que poderá ter sido uma inspiração para o seu irmão? Sim. Ele até quem sabe para outras pessoas, não é? Tendo em conta o seu percurso. Claro, sempre. Em relação ao meu irmão, ele sempre me apoiou em todas as decisões que eu tomava, e sempre disse também que era um orgulho para ele, naquilo que fazia, no ténis, nos estudos, e portanto penso que isso também, embora eu ache também que ele já estava mais ou menos decidido que era isto que gostava de fazer, facilitou o ingresso nele no curso de Educação Física. Talvez tenha sido uma inspiração para ele, mas vejo isto com muitos bons olhos e com muito orgulho dele também construir a sua caminhada. Mas esse vosso gosto pelo desporto é geração espontânea ou há antecedentes, portanto, familiares que também seguiram esta área, este caminho? Eu faço essa pergunta também porque começou com 4 anos de idade no ténis, portanto é uma criança, é bastante novinho, não é? O que é que motiva uma criança a começar no ténis? Não temos grandes antecedentes desportivos na família, tirando um tio ou um primo ou outro que tenha praticado futebol também. O meu pai nunca foi, acho eu, ele me perdoe se esteja aqui enganado, mas acho que nunca fui, digamos, nenhum prodígio a nível desportivo. A nível associativo sempre foi um grande, e ainda o é, um grande dirigente desportivo. Mas isto do desporto penso que foi um momento que me aconteceu naturalmente. Não me recordo muito bem do momento em que peguei na minha raquete, sei que foi por volta dos 2, 3 anos, até porque há registros fotográficos disso, mas sei que foi por o padrinho do meu irmão, que é um grande amigo do meu pai e da minha mãe, que esse sim foi um grande desportista e chegou a ser capitão de futebol do Sport Clube Lusitânia.
e que me puxou. Eu gostava também muito de ténis, eu tinha a raquete, deu-me uma raquete, levava-me para o campo e foi natural. O gosto, o gostinho e o bichinho pelo desporto, eu acredito que tenha nascido com aquilo, mas acho que naturalmente foi sempre cada vez mais forte. Portanto, hoje em dia não pratica, não é? Apenas dá aulas de ténis. Sim, neste momento tirei já há uns anos, ainda antes de ir para a universidade, o curso de treinador, através da federação, e neste momento exerço, partilho das minhas experiências. Neste momento a minha missão é incutir nos mais novos, não só formá-los enquanto tenistas, neste caso, mas enquanto pessoas também, porque nestas idades é inevitável estarmos a formar cidadãos também para o futuro. Mas neste momento só exerço, mas também nunca me consegui, digamos assim, desligar completamente da competição do ténis. Ainda pratico torneios, quando tenho uma disponibilidade ou outra, muitas vezes, e o meu treinador não gostava muito disso, mas chegava a fazer torneios de ténis no mesmo fim de semana que tinha jogos de futsal. Era um fim de semana desgastantes, sim, mas na qual fazia com muito gosto, porque nunca consegui me deixar desligar completamente do ténis. Felizmente até as coisas têm corrido bem no ténis ainda, nos torneios que tenho realizado. Tenho conseguido obter bons resultados e muitas vitórias, mas vejo isto já mais pelo lado do vício, já, por competir, não por querer grandes objetivos com isto. Normalmente o meu objetivo no ténis é de facto transmitir e partilhar um pouco da minha experiência também que obtive ao longo dos anos com os mais novos. Eu tinha aqui uma pergunta que tem a ver exatamente com isso, com o que é que tenta transmitir além das técnicas. E surge essa pergunta porque afinal os clubes também são lugares de valores, não é? Sim. E como é que se transmite num contexto de competição? Como é que se transmite às crianças que nem tudo é competição? Claro. Isso é difícil? Em alguns, se calhar, é mais difícil do que outros miúdos, porque nem todos conseguem encarar a competição de uma forma, não quero dizer saudável, porque também é uma palavra demasiado forte, mas levam muito para, se eu não ganhar, desmoralizam muito, não conseguem retirar às vezes ali os aspectos positivos das derrotas, que há muitos aspectos positivos nas derrotas e aliás é onde se aprende mais, nos momentos negativos, mas sim, o clube de ténis, como qualquer outro clube ou associação, funciona como uma escola. Acho que a nossa escola de ténis não pode só promover futuros campeões, temos que também incutir, como disse anteriormente, temos que incutir neles bons hábitos de vida, incutir valores, até certo ponto educá-los também educamos, mas há que separar da competição. Dá para levar as duas coisas ao mesmo tempo. Transmitirmos valores e transmitirmos também, incutirmos competitividade neles. Agora também depende de um pouco da abertura de cada um e de cada um perceber, apesar de estar junto, separar um pouco as coisas e separar os momentos bons dos momentos maus e sem dúvida aprender com os momentos maus também. Que desafios é que encontra na sua profissão como professor, como formador, se comparar com o seu tempo em que era aluno e que era formando? Eu acho que isto, a tecnologia é sempre boa, mas acho que de certa forma também hoje em dia afeta um pouco o mundo desportivo também. Temos atletas às vezes que não estão bem preparados fisicamente porque passam muito tempo em frente às consolas de jogos. No meu tempo eu lembro perfeitamente, além de raramente ter tido alguma consola de jogos, nem queria muito, porque eu preferia estar na rua, a saltar paredes e árvores e a dar uns chutes na bola e a correr com os meus amigos. E sinto que isso hoje em dia faz um bocado de falta. Mas são coisas que são inevitáveis, é o avançar do tempo. Agora há que saber contornar, não é? Há que saber contornar as coisas.
Tem referências assim na sua vida, no geral e na área do desporto? Sim, a nível... Algumas figuras que se destacaram? A nível pessoal, claro que tenho as minhas referências, acima de tudo, dos meus familiares mais próximos, não é? Porque devo tudo a eles que me educaram e que me incutiram estes valores. A nível de referências desportivas, não consigo escolher nenhuma numa modalidade, nem outra figura noutra modalidade. Tenho várias referências, seja no mundo do futebol, do futsal, do ténis, porque não há um atleta perfeito. Tento sempre ir buscar um bocadinho do melhor a cada atleta e, se possível, tentar... Pronto, não é fácil recriar, mas tentar aproximar-me ao máximo daquilo que eles fazem, porque só assim, com os termos, apesar da perfeição não existir, temos que ser perfeccionistas e tentar evoluir sempre ao máximo para chegarmos aos nossos objetivos. João, isto para ser um bom atleta há que ter cuidados com a saúde, não é? Com a alimentação, estar atento ao rendimento, ao bem-estar. Como é que são as suas rotinas? Certo. Eu acho que isto é das partes mais importantes da vida de um atleta, de um ser humano também, comum, mas de um atleta ainda mais. Porque se não tivermos hábitos de vida saudáveis, dificilmente lá chegaremos, ou mais dificilmente lá chegaremos, só porque estamos a pôr obstáculos a nós próprios. Hoje em dia o mundo esportivo já não é um mundo fácil, e se nós ainda tivermos a pôr mais obstáculos à nossa frente, ainda mais difícil é. Por isso acho que termos boas rotinas e bons hábitos de vida saudáveis, fazendo as coisas de forma adequada, de forma equilibrada, sem exageros, será sempre mais fácil atingirmos aquilo onde pretendemos chegar. Tento preparar-me bem fisicamente, indo ao ginásio, gosto também de correr fora do ginásio, ao ar livre. Outdoor, ao ar livre, até prefiro. Mas tento preparar-me fisicamente, depois sei que na competição onde estou envolvido também é preciso mais do que apenas ir ao fim do dia treinar, é preciso despendermos algum tempo para também nos prepararmos fisicamente para o treino. Porque quanto mais preparado fisicamente estivermos, acho que mais apto vamos estar e mais próximos daquilo que queremos conquistar vamos estar também. Como é que um jovem que esteve sempre ligado ao desporto vê e é visto por outro jovem que não tem bons hábitos alimentares, que é um pouco sedentário? Há sempre a tendência para querer dar um conselho, há sempre a tendência para fazer uma referência a isso. Como é que se lida com isto? Sim, nunca é fácil, porque, como disse, tem que partir de nós próprios. Agora, claro que eu, no meu dia-a-dia, tento ser um exemplo para os mais novos, para os mais velhos, a este nível do desporto, tento ser um exemplo. Tento fazer as coisas corretamente. Às vezes eu sinto que às vezes muitas pessoas vêm falar comigo e pedir-me também conselhos, mas às vezes só o facto de estarem atentas, se calhar, àquilo que eu faço, eu também sinto que as pessoas se apercebem do que realmente é preciso fazer para ser um atleta. Não quer dizer que tínhamos todos que ser super atletas, mas para sermos atletas temos que ter pelo menos as condições mínimas, e isso acho que tem que ser um investimento nosso, de cada um. Hoje em dia eu penso que as mentalidades estão um pouco mais abertas em relação a isso. Eu acho que as pessoas já veem com bons olhos que a preparação física tem que ser um principal alvo de cada um em estar focado, e sinto que, para além das pessoas perceberem isso, isto para mim é o meu dia-a-dia, é tentar também incutir nessas pessoas, e principalmente nos mais novos, apesar de nunca ser tarde demais, tentar incutir esses mesmos bons hábitos. E como é que se mantém a condição física numa terra como esta, com tantas tentações à mesa? Como é que se dá a volta a isto? Não é nada fácil, de facto. Eu costumo dizer, por exemplo, no verão é sempre muito mais complicado, já sabemos, ainda por cima é quando as épocas estão paradas, mas é nessa altura que, apesar de não ser fácil, é nessa altura que temos que apostar mais, porque quanto mais cairmos na tentação, digamos assim,
quando recomeçarmos vai ser pior. E por isso acho que deve haver um certo equilíbrio. E há tempo para tudo, há espaço para tudo, há tempo para cairmos nesses pecados, nessas tentações, mas também nos conseguimos preparar ao mesmo tempo. Claro, o ideal será sempre manter o foco, mas numa ilha como estas não é fácil. Eu costumo dizer, eu quando estou 100% focado naquilo que quero, eu consigo me abstrair muito e consigo fugir muito a essas tentações. Agora, claro que quando uma pessoa não está 100% focada, é muito mais fácil haver algumas recaídas. Portanto, consegue ir a um Quinto Touro, por exemplo, e nem olhar para a mesa. É complicado, mas por isso daí ter que haver o equilíbrio. A nível de bebidas alcoólicas, tento evitar ao máximo, apesar de, como é lógico, nesta ilha também não ser fácil uma vez ou outra conseguir-me fugir a isso. Tento controlar-me. A nível das refeições, uma boa mesa de Quinto Touro não é nada fácil não cair em tentação e muito menos olhar, então temos que olhar sempre, nem que seja para ver o que há. João, esta minha referência ao Quinto Touro e à Festa Brava não é inocente. Há algo aqui completamente diferente no seu percurso, que é a passagem pelo grupo de forcados da tertúlia tauromáquica terceirense. Como é que isto aconteceu? Pois, isto sempre foi um bichinho que tive dentro de mim, desde pequenino. Sempre vou ser, não tenho dúvidas disso, um amante da Festa Brava. Um aficionado. E um belo aficionado, exatamente. Tenho muitos amigos que estão nesse meio dos touros, seja como toureiros, como cavaleiros, como forcados, e sempre tive algum receio de começar e por isso sempre fui atrasando ao máximo o meu início, porque como sempre fui atleta de competição, tinha sempre o medo que é inerente, não é? Inevitável, de pelo menos nem que seja só o pensar, que nos podemos magoar. E eu, em muitos momentos da minha vida, nesta fase que estava a apostar mesmo na competição, não queria que nada me interferisse nisso. Surgiu pronto um dos meus melhores amigos, puxou-me para o grupo. Eu sempre fui vendo os treinos, sempre fui convidado para os habituais convívios que eles realizam e o bichinho foi aumentando sempre dessa maneira, até que um dia comecei no grupo juvenil, onde todos começam, no grupo juvenil da tertúlia tauromáquica terceirense, e pronto, não foi também uma passagem muito longa quanto gostaria, porque quando estava a apostar também mais na preparação física, também virado um pouco para os forcados, foi quando surgiu também a lesão. E pronto, depois da primeira operação ainda continuei, o bichinho continuou, mas a partir da última tive que decidir. E esta foi dos meus primeiros pensamentos, foi pronto, gosto muito e vou continuar a gostar muito e vou ser sempre aficionado e vou viver sempre, tento acompanhá-los ao máximo em tudo, mas se calhar já não é para mim. Agora pronto. Mantém então sempre a proximidade, não é? Sim, com o grupo sim. E com os touros, com a Festa Brava? Sim, sempre que há algum evento, tento, a não ser que seja por motivos que às vezes tenho algum jogo ou não esteja presente cá na ilha, só mesmo isso para eu não ir a uma tourada ou a algum evento que organizem, porque sou de facto um grande amante da Festa Brava. Abrimos a conversa a falar de futsal e vamos fechar a falar de futsal, desta feita sobre o Sport Clube Barbarense. Há uma pergunta aqui que se impõe. Estava no Lusitânia, um clube de referência, um clube com história, com glória, e vai para um clube de freguesia. Isto poderá ser interpretado como um passo atrás no seu percurso? Pensou assim em algum momento? Quando tomei esta decisão, claro que tive que ponderar tudo. Se seria um passo atrás, se não seria. Para muitos que consideram que dei um passo atrás, eu considero-me uma pessoa que gosta bastante de desafios e não o vejo com esses olhos. Vejo sim como um desafio atrativo, que saí do Sport Clube Lusitânia a bem com toda a gente.
porque só assim o poderia ser também, dado o historial que lá estive e dado, acima de tudo o que vivi lá. Mas não interpreto como um passo atrás. Se eu interpretasse como um passo atrás, tenho a certeza que seria o primeiro tinha sido o primeiro a rejeitar a proposta. No entanto, eu considero que foi uma boa decisão, pelo menos neste momento é uma boa decisão, e considero que seja um projeto muito atrativo. Portanto, que pode dar um contributo e também o clube dar um contributo às suas vivências. Claro, apesar de ser é verdade, o Sport Clube Lusitânia, não há que esconder, é um dos maiores clubes açorianos, dado o seu palmarés, mas o Sport Clube Barbarense, apesar de ser um clube de freguesia, as pessoas que lá estão pensam como um clube grande, e isto eu não tenho sentido muito que seja um clube de freguesia, porque toda a gente que nos rodeia, a nível dos diretores, acima de tudo, e dos adeptos, da massa adepta, tem grande carinho e grande vontade em promover o Sport Clube Barbarense, apesar de ser um clube de freguesia, há algo mais. E foi neste sentido que eu também... E grande visão, podemos dizer? Sim, o projeto sem dúvida que é aliciante. Conseguiram manter com o treinador que tinham do ano passado, do Lisboa, que veio de Lisboa numa fase em que a equipa atravessava dificuldades, estava a lutar pela permanência nesta divisão, mas este projeto mal acabou a época. Os diretores que vieram, e conjuntamente com o treinador, que se sentaram comigo a mostrar uma proposta e, acima de tudo, o projeto, que foi por isso que decidi avançar com isto, fizeram-me ver que eles tinham grande vontade que desse um passo. O ano passado fui vencedor dos Açores e neste momento fui para um clube que lutou até o último segundo, literalmente, pela permanência nesta divisão. E isto é um contraste um bocado grande, mas o projeto que me foi proposto vi-o com muito bons olhos, porque é um desafio que tem tudo também para correr bem. Eu não consigo, digo isto a toda a gente, eu não consigo prever neste momento se tomei uma decisão acertada. Para mim, neste momento tomei. Não quer dizer é que não me arrependa, digamos assim. Posso-me vir a arrepender, mas quis levar com este risco para a frente, porque pelo desafio em si, e porque sou uma pessoa de desafios, e agora... E então, como é que está a ser este início de época em particular para si? A nível individual, pois considero que ainda estou-me a adaptar. Neste momento, estamos no fim do primeiro mês de treinos e já com alguns jogos realizados já. A nível pessoal, sinto que ainda me estou um pouco, não a nível de integração, porque foi muito bem recebido por todo o balneário e por toda a estrutura diretiva e massa adepta do clube, mas neste momento ainda não me sinto confortável, porque são ideias de jogo muito diferentes daquelas que estava habituadas, e ainda não estou completamente integrado nestas ideias de jogo. Trabalho todos os dias treino após treino para me integrar nas ideias de jogo do novo treinador. Penso que dia para dia que estou cada vez a gostar mais do meu rendimento, mas foi uma grande mudança. Foi uma grande mudança porque são estratégias muito diferentes daquelas que estive habituado nos últimos 3 anos. Às vezes ainda cá a tentação por exemplo, de defender como defendia no Lusitânia, mas isto penso que vai ser e está a ser um processo natural, um processo também de adaptação e de aprendizagem, acima de tudo, e estou a gostar muito do projeto e continuo a dizer que vejo com muitos bons olhos que a equipa está, não só eu, mas que a equipa está a crescer treino após treino. Como é que se prepara para entrar em campo antes dos jogos? Há assim algum ritual que tenha? Tem muitas superstições, digamos assim. Até sou um pouco, entre aspas, gozado por isso, porque foco-me em muitas coisas que não têm grande importância, mas que para mim fazem todo o sentido. Desde do dia anterior vou quase sempre ao cinema, com a minha namorada, vamos sempre ao cinema na sexta-feira, porque para mim é uma forma já de começar a concentrar-me para o jogo, faço um pequeno estágio, digamos assim,
a forma como me alimento no dia, tento manter sempre mais ou menos as mesmas refeições e seguir os mesmos rituais que tenho antes do jogo, até à preparação do saco. Considero muito supersticioso, as sapatilhas vão aqui, as meias vão aqui, tudo muito arrumadinho, muito impactado. Mas eu vejo isto como uma forma de preparação e de concentração, porque eu não consigo. Há jogos, sem dúvida, que geram muito mais ansiedade que outros, mas eu tento encarar todos com a mesma vontade e com a mesma dedicação, porque só assim depois é que eu acho que as coisas vão correr melhor. Também já aconteceu o facto de me esquecer de fazer uma rotina ou outra e dos jogos correrem bem na mesma, muito bem. Mas é como digo, acho que para mim é uma forma de concentração, todas as rotinas que tenho, todas as superstições que tenho, a entrada em campo como andar 3 saltos com o pé direito, são rotinas, mas que acima de tudo também são superstições para que isto corra bem. João, há algum sonho maior na área do desporto que gostasse de concretizar? Esta é a minha última questão. Sim, costuma-se dizer que o sonho comanda a vida e eu tento incutir faz parte das minhas tarefas também dia a dia, incutir nos mais novos que todos devemos sonhar. Eu tenho 26 anos, mas sonho muito ainda. Não quer dizer que sonho a nível de... Claro que um dia gostaria, como é óbvio, de jogar numa divisão superior, que seria a primeira divisão neste caso, mas tenho plena noção que não é uma tarefa fácil, nem todos lá conseguem chegar e que dificilmente lá chegarei. Mas eu acho que devemos sempre traçar objetivos a curto, médio e longo prazo, porque só assim conseguimos avaliar a nossa evolução, se estamos num bom caminho, se temos que mudar alguma coisa para voltarmos a endireitar naquilo que nós idealizamos. Mas a nível de sonhos, os meus sonhos a nível profissional é ser um melhor profissional que consiga ser dia após dia, tentar melhorar sempre através das formações que faço e através do meu trabalho diário. Este é o meu sonho profissional. A nível desportivo, claro que um dia tenho os meus sonhos de algo mais, mas penso que devemos ter sempre os pés assentes na terra também. Sonhar, devemos todos sonhar, como é lógico, mas também devemos perceber o nosso contexto e perceber acima de tudo aquilo que nós valemos. Só nos avaliando bem a nós próprios é que também conseguimos propor-nos alguns sonhos e alguns objetivos. Não quer dizer que eu não consiga lá chegar, mas tenho plena noção que será muito complicado, mas vou sonhar sempre, sem dúvida. João Betancourt, muito obrigada por esta conversa, foi muito interessante conhecer o seu percurso inspirador como jovem e como atleta. Obrigado, mais uma vez, pelo convite. Quanto a si, agradeço também a sua companhia. Voltaremos amanhã, como é costume, no canal de sempre. Até lá.